A mensagem de texto brilhava na escuridão do meu carro. Igreja Santa Maria, 14 horas, você precisa ver isso. Número desconhecido. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o volante, observando os convidados entrarem no prédio antigo de pedra através do para-brisa coberto de chuva. Sou Helena e neste momento estou sentada no meu carro como uma detetive particular de quinta categoria, me perguntando se finalmente perdi o juízo. Ricardo, meu marido, disse que tinha uma conferência de negócios em São Paulo. Era o que constava na agenda, o que sua secretária confirmou, o que a reserva do hotel mostrava. Mas aqui estou eu, estacionada em frente a uma igreja no Rio de Janeiro porque algum estranho decidiu bancar o anjo da guarda, ou seria o diabo? Ainda não decidi. Isso é loucura, sussurrei para mim mesma, mas já estou pegando meus óculos escuros. Os sinos da igreja começam seu toque melancólico enquanto saio do carro, meus saltos batendo contra o pavimento molhado. Cada passo parece me levar em direção à minha própria execução. Deslizo pela porta lateral, encontrando um lugar atrás de uma coluna de mármore. O cheiro familiar de mentiras e incenso me atinge, por um momento, sou transportada de volta ao dia do meu próprio casamento, 7 anos atrás. Mesma igreja, sonhos diferentes. O órgão começa a tocar e meu coração para, porque lá está ele, Ricardo, meu Ricardo, parado no altar em um smoking que nunca vi antes, mãos juntas à sua frente, aquele tique nervoso familiar em seu maxilar. Ele não está em São Paulo. Ele está aqui, esperando. A noiva aparece na entrada e o chão se move sob meus pés. Cabelos escuros longos, pele morena, aquele andar gracioso que eu conheceria em qualquer lugar. Marina, minha melhor amiga desde a 3ª série, a mulher que me ajudou a escolher meu próprio vestido de noiva. Queridos amados. As palavras do padre se perdem em ruído branco enquanto observo os dois trocarem votos, meu marido e minha melhor amiga prometendo amar um ao outro até que a morte os separe. Assim como ele prometeu para mim. Assim como todos nós prometemos quando éramos crianças, sem segredos, sem mentiras, amigos para sempre. Não me lembro de sair da igreja, não me lembro da volta para casa, mas lembro do momento em que decidi, sentada em nossa cozinha perfeita digna de revista, que Ricardo insistiu em reformar ano passado, observando o pôr do sol através de janelas que de repente pareciam grades de prisão. Meu celular vibra, conferência está demorando mais que o previsto, não me espere acordada. Ricardo. Sirvo-me de um copo do uísque favorito dele, aquele que guarda para ocasiões especiais. O líquido queima minha garganta enquanto engulo, e eu recebo bem a dor, é real, diferente de todo o resto na minha vida. Outra mensagem do número desconhecido, agora você sabe. O que vai fazer a respeito? O que vou fazer? Rio, e sou estranho aos meus ouvidos, afiado, perigoso como vidro quebrando. Abro meu laptop e começo a digitar, querida Laura, espero que este e-mail a encontre bem. Tenho pensado em organizar aquela reunião de família que você sempre quis. Porque a traição não é só sobre o ato em si, é sobre a elaborada dança de mentiras que veio antes, os álibis cuidadosamente construídos, os sorrisos ensaiados, os toques casuais que não significavam nada. E Ricardo, meu charmoso e perfeito Ricardo, sempre foi um excelente dançarino. Mas eu também sou. Tomo outro gole de uísque e sorriu. Que eles aproveitem sua lua de mel. Que pensem que venceram. Tenho tempo e tenho algo melhor que o amor deles, tenho a confiança deles. O sol se põe completamente, me deixando na escuridão, mas pela primeira vez hoje posso ver tudo claramente. O álbum de fotos antigo parece pesado no meu colo, cada página carregada com memórias nas quais não posso mais confiar. Ali estamos nós, Ricardo, Marina e eu aos 16 anos, espalhados no gramado dos meus pais. O braço de Ricardo está em volta de nós duas e estamos rindo de alguma piada esquecida. As bordas da fotografia estão gastas, como tudo mais naquele verão. Pedi comida chinesa, Ricardo grita lá de baixo. Seus passos ecoam pela nossa casa, cada um fazendo minha pele arrepiar. Ele está em casa há 3 dias desde o casamento, seu segundo casamento, agindo como se nada tivesse mudado, como se não tivesse acabado de destruir tudo que construímos. Fecho o álbum quando ele entra em nosso quarto carregando 2 pratos de comida que não vou tocar. Lembra quando a gente pedia comida toda sexta com a Marina? As palavras saem da minha boca antes que eu possa contê-las, afiadas como vidro quebrado. O sorriso de Ricardo não chega aos olhos. Isso foi há uma vida.
Foi mesmo? Porque eu a vi há 3 dias. Ela parecia exatamente igual. Seus achis congelam a meio caminho da boca, apenas por um segundo. Fiz que você perderia, mas eu pego. Pego tudo agora. Helena. Ele coloca o prato na mesa, aproximando-se com aquela expressão preocupada que usa com clientes difíceis. Você andou bebendo? Riu, e soa como a risada da minha mãe depois que papai partiu. Essa é sua jogada? Fazer a esposa parecer louca? Estou preocupado com você. Sua mão alcança a minha. Dou um passo para trás. Quando começou? A pergunta queima minha garganta. Foi antes do nosso casamento? Durante? Me diz, Ricardo, eu era o plano B ou a fachada? Você não está fazendo sentido. Mas sua mão esquerda treme, seu tique quando está mentindo. Passei 7 anos catalogando seus hábitos, aprendendo seus ritmos. Engraçado como você vê as coisas claramente quando está procurando pelas rachaduras. Eu estava na igreja Santa Maria na terça-feira. As palavras pairam entre nós como fumaça. Bonito smoking, por sinal. Melhor que o que você usou no nosso casamento. A máscara escorrega apenas por um momento, mas é o suficiente. Seus olhos ficam frios, calculistas. Este é o verdadeiro Ricardo, aquele que nunca me permiti ver. Não é o que você está pensando. Não. Minha voz não treme. Tenho orgulho disso. Não me insulte com desculpas. Eu assisti você se casar com minha melhor amiga enquanto eu era supostamente sua esposa amorosa em casa. O que exatamente eu deveria pensar? Ele passa as mãos pelo cabelo, outro tique. É complicado. Há coisas que você não entende. Como o quê? As contas bancárias conjuntas que vocês abriram? A propriedade que compraram juntos? Ou talvez o fato de que sua mãe sabia o tempo todo? Isso o faz parar. Como você. Não sou a idiota que você pensa que sou. Vou até a cômoda, puxo a pilha de documentos que coletei nos últimos 3 dias. Você deveria usar senhas melhores que a data do nosso aniversário. Embora acho que isso não significa nada agora. Helena, por favor. Ele alcança os papéis. Eu os afasto. Podemos resolver isso. Vou explicar tudo. Como você explicou sua viagem de negócios para São Paulo? Espalhe os documentos sobre a cama. Extratos bancários, escrituras de propriedade, e-mails. Ou devemos discutir o fundo fiduciário que Laura estabeleceu para seus filhos com Marina? Seu rosto fica branco. Você não tinha o direito. Eu tinha todo o direito. O grito rasga minha garganta, cru e primitivo. Eu sou sua esposa. Eu era sua amiga. Crescemos juntos, nós 3, e você? Paro, respirando com dificuldade. Ele está me olhando como se nunca tivesse me visto antes. Talvez não tenha. Talvez eu nunca tenha me visto também. Saia. Minha voz está firme agora, certa. Esta é minha casa também. Não mais. Levanto um último documento. Procuração, assinada ano passado quando você estava ocupado demais ou para lidar com nosso planejamento patrimonial. Você deveria ler o que assina, Ricardo. Agora saia antes que eu ligue para Miguel e peça que ele o escorte para fora. Ele vai embora, não porque está com medo, mas porque sabe que isto é apenas o começo. Ele me conhece bem o suficiente para isso. Pego o álbum de fotos do chão, traço nossos rostos mais jovens com meu dedo. Parecemos tão felizes, tão inocentes. Que mentirosos perfeitos, todos nós. O café onde Marina e eu costumávamos compartilhar segredos parece menor agora. Talvez seja o peso do que estou prestes a fazer, ou talvez tudo do meu passado esteja encolhendo, tornando-se menos significativo com cada nova traição que descubro. Marina desliza para o assento à minha frente, ainda usando sua aliança, gêmea da minha. A visão faz meu café ter gosto de ácido. Não achei que você viria, ela diz, dedos nervosamente traçando a borda de seu café com leite intocado. Engraçado, não achei que você se casaria com meu marido. As palavras saem mais suaves que o pretendido, o que de alguma forma as torna mais cortantes.
Ela estremece. Helena. Você sabia sobre o fundo fiduciário? Puxa os extratos bancários, deslizando-os pela mesa como cartas em um jogo viciado. Aquele que Laura estabeleceu para futuros filhos? Seu rosto perde a cor, não de culpa, mas de raiva. Interessante. Que fundo fiduciário? Agora essa é genuína surpresa. Observo ela examinar os documentos, suas mãos tremendo levemente. 3 milhões, continuo, reservados para os netos que Laura sempre quis. Acho que não estava produzindo rápido o suficiente. Isso não pode estar certo. Marina empurra os papéis para longe como se estivessem contaminados. Ricardo disse que o casamento era apenas uma formalidade para sua herança, ele disse. Riu, e soa como vidro quebrando. O que exatamente ele disse, Marina? Que te amava. Que eu era fria, distante, obcecada pela carreira? Foi isso que ele contou para a mãe dele sobre mim mês passado? Ela olha para cima bruscamente. Como você sabe disso? Porque passei a última semana descobrindo exatamente quão profundamente meu marido, nosso marido, tem brincado com nós duas. O garçom se aproxima, nós duas o dispensamos sem olhar para cima. Tem mais, continuo, pegando meu celular. Quer ouvir a gravação de Ricardo discutindo investimentos imobiliários com Laura? Aqueles usando as conexões imobiliárias da sua família? Da minha família. A voz de Marina falha. Sua mãe, Graça, é dona de uma das maiores imobiliárias do Rio. Um detalhe que Ricardo conhecia bem antes de me pedir em namoro. Você nunca se perguntou por que ele nos escolheu? As duas melhores amigas que nunca se trairiam? A história de cobertura perfeita. Para. Marina levanta tão rápido que sua cadeira arranha o chão. Você está tentando me machucar porque eu te machuquei. Eu entendo, eu mereço, mas... Sente-se. Minha voz não vacila. Você ainda não ouviu a melhor parte. Ela senta, mais pelo choque do meu tom do que por obediência. Lembra daquele estágio de verão que Ricardo te ajudou a conseguir na imobiliária da Graça? Aquele que convenceu sua mãe que ele era um cara tão maravilhoso? Deslizo mais um documento pela mesa. Olha a data nessa transferência de propriedade. Suas mãos tremem enquanto ela lê. Esta é a assinatura da minha mãe, mas ela nunca venderia sua propriedade principal por metade do valor. Ela não sabia que vendeu. Confira as assinaturas das testemunhas. O rosto de Marina desmorona ao reconhecer sua própria letra. Eu só estava autenticando documentos. Ricardo disse que era prática para minha licença enquanto eu planejava nosso casamento. Você estava inadvertidamente ajudando ele a roubar sua própria mãe. A verdade tem gosto amargo na minha língua. Ele brincou com nós duas, Marina. A única diferença é que eu descobri antes que ele pudesse levar tudo. Ela olha para mim, realmente olha para mim, pela primeira vez desde que sentou. O que você vai fazer? Levanto, juntando os documentos. Pergunta errada. A pergunta real é: o que nós vamos fazer? Nós? Você tem duas escolhas: continuar jogando o jogo dele e perder tudo, ou me ajudar a derrubá-lo. Puxo um último documento, um pendrive contendo tudo que descobri. A empresa da sua mãe, minhas economias, a reputação de Laura, ele construiu todo o seu plano assumindo que nunca compararíamos notas. Marina encara o pendrive como se ele pudesse mordê-la. Se isso vazar, tudo queima. Coloco minha mão sobre a dela, sentindo a aliança que combina com a minha. Mas desta vez seremos nós segurando os fósforos. Ela fecha os dedos em volta do pendrive e vejo um vislumbre da amiga que costumava conhecer. Feroz, leal, implacável quando contrariada. Quando começamos? Sorriu, e pela primeira vez em semanas, parece real, já começamos. 3 garrafas vazias de vinho zombam de mim do balcão da cozinha. Não é meu veneno usual, mas esta noite não é usual. Os documentos do escritório de Ricardo estão espalhados pela nossa mesa de jantar, presente de casamento de Laura, como peças de um quebra-cabeça que eu nunca quis resolver. Meu celular acende. Outra mensagem de Ricardo: por favor, vamos conversar sobre isso racionalmente. Racional como a maneira sistemática com que ele construiu esta casa de mentiras?
Como a precisão calculada com que ele escolheu seus alvos. O telefone vibra novamente. Marina, desta vez, Graça está fazendo perguntas. Precisamos nos mover mais rápido. Desligo o aparelho, mas minhas mãos não param de tremer. A magnitude do que estamos planejando finalmente me atinge. Isso não é mais apenas sobre expor Ricardo. Estamos falando em destruir famílias, reputações, vidas. A campainha toca. Por um momento, considero ignorar, mas então ouço a chave na fechadura. Apenas uma pessoa além de Ricardo tem essa chave. Jesus, Helena. Miguel entra na sala de jantar, absorvendo o caos. Quando foi a última vez que você dormiu? Aceno vagamente para os papéis. Você sabia que o pai de Ricardo se matou? Miguel congela. O quê? 10 anos atrás, logo depois que Ricardo se formou em Direito. Levanto um recorte de jornal que encontrei enterrado nos registros financeiros de Laura. Oficialmente foi um acidente de caça. Extraoficialmente. Empurro para frente uma pilha de extratos bancários. Ele descobriu que Laura e Ricardo estavam desviando dinheiro de sua empresa por anos. Cristo. Miguel afunda em uma cadeira. Mas alguém sabe. Apenas a pessoa que tem me enviado dicas anônimas. Toco no celular descartável sobre a mesa. Eles me enviaram isso hoje. Cópias da nota de suicídio de William Mitchell. Ele tentou impedi-los, Miguel. Tentou expô-los e eles. Minha voz falha. Helena. Miguel alcança minha mão, mas eu me afasto. Estou me tornando como eles. As palavras têm gosto de cinzas. Todos esses planos de vingança, de justiça, estou me transformando exatamente no que odeio. Não, você não está. A voz de Miguel é firme. Você está protegendo pessoas. A empresa da Graça, seu futuro, o de Marina? Será? Levanto, andando de um lado para outro. Ou estou tão focada em destruir Ricardo que não me importo com quem seja pego no fogo cruzado? Porque agora estou sentada aqui planejando expor tudo na reunião de família, sabendo que vai devastar pessoas que não têm nada a ver com isso. Como quem? Como os filhos da irmã de Ricardo, que vão perder o fundo para a faculdade quando eu expuser os esquemas financeiros de Laura. Como os funcionários da Graça, que podem perder seus empregos se a reputação da empresa afundar. Agarro uma das garrafas de vinho, não me importando que esteja vazia. Como William Mitchell, que morreu tentando fazer a coisa certa enquanto eu estou aqui planejando cenários elaborados de vingança como alguma vilã de história em quadrinhos. Miguel fica quieto por um longo momento, então se levanta e tira a garrafa da minha mão. Quer saber a diferença entre você e eles? Desvio o olhar, mas ele continua. Você está aqui às 3 da manhã se torturando sobre as implicações morais de suas ações. Eles estão dormindo tranquilamente, contando seu dinheiro e planejando seu próximo golpe. Isso não torna certo. Não, não torna. Ele começa a juntar os papéis, organizando-os metodicamente. Mas significa que você tem uma escolha. Pode expor tudo dramaticamente na reunião como planejou, ou o quê? Ou fazemos isso do jeito certo. Legalmente, cuidadosamente. Ele levanta a nota de suicídio de William Mitchell. Terminamos o que o pai de Ricardo começou. Mas fazemos de maneira inteligente. Protegemos as partes inocentes primeiro. O celular descartável vibra. Outra mensagem da fonte anônima: pergunte a Laura sobre as contas offshore. Encaro a mensagem, depois o caos espalhado pela minha mesa de jantar. 7 anos de casamento, uma vida inteira de amizade, gerações de mentiras, tudo levando a este momento. Ok, digo finalmente. Me mostre como fazer isso direito. Miguel assente, pegando seu telefone. Primeiro precisamos falar com alguém especializado em fraude financeira. Conheço um cara. Espera. Agarro seu braço. Antes de fazermos isso, preciso saber uma coisa. Você está me ajudando porque estou certa ou só porque sou sua irmã? Ele encontra meus olhos firmemente. Ambos e nenhum. Estou te ajudando porque alguém precisa pará-los, e você é forte o suficiente para fazer isso sem se tornar como eles.
Olho para as garrafas vazias de vinho, os papéis espalhados, a evidência da minha quase descida ao mundo deles de manipulação e vingança. Talvez ele esteja certo. Talvez haja uma maneira melhor de queimar tudo. O advogado amigo de Miguel continua falando, mas estou fixada na única folha de papel à minha frente, uma lista de nomes, crianças em sua maioria, beneficiários de fundos que entrariam em colapso se seguíssemos em frente com nosso plano. As contas offshore são apenas o começo, Tiago Harrison diz, espalhando mais documentos em sua mesa de mogno. A teia financeira de Laura Mitchell se estende por pelo menos 3 gerações de ambas as famílias. Quantas pessoas seriam afetadas? Minha voz soa distante até para mim mesma. Diretamente, cerca de 30. Indiretamente. Ele dá de ombros. Estamos falando sobre desmantelar um esquema de décadas. Os efeitos em cascata poderiam impactar centenas. Miguel se inclina para frente. Mas podemos provar a fraude facilmente. A questão é se deveríamos. Tiago toca a lista de nomes. Alguns desses fundos fiduciários estão sustentando tratamentos médicos e educação. Levanto-me abruptamente, indo até a janela. O rio se estende abaixo, alheio à bomba que estamos prestes a detonar. Tem que haver outro jeito. Meu telefone vibra. Marina, Graça encontrou os documentos de propriedade faltando. Ela está ligando para Laura hoje. Estamos ficando sem tempo, Miguel diz, lendo por cima do meu ombro. Se Graça confrontar Laura diretamente, tudo desmorona de qualquer jeito. Viro-me de volta para Tiago. Quanto tempo levaria para garantir proteção para as partes inocentes? Semanas, talvez meses. Precisaríamos. A porta do escritório se abre violentamente. Laura Mitchell está lá, impecável como sempre, mas seus olhos estão selvagens. Eu deveria saber que você correria para Miguel. Como você? Tiago começa. Minha filha trabalha no seu prédio, Tiago. Helena te contou essa parte? Quantas famílias ela está disposta a destruir por sua vingança? Isso é rico vindo de você. Miguel se levanta, movendo-se entre nós. Laura o ignora, focando em mim. Você acha que está protegendo as pessoas? William pensou o mesmo. Veja onde isso levou. A sala fica em silêncio. Até o barulho da cidade parece desvanecer. O que você acabou de dizer? Minhas mãos apertam o encosto da cadeira, nós dos dedos brancos. Oh, seu amigo anônimo não te contou tudo? O sorriso de Laura é afiado como navalha. William não apenas descobriu nossos esquemas. Ele tentou consertá-los. Desviar fundos para proteger os beneficiários. Exatamente como você está planejando. E você o impediu. As peças se encaixam. O acidente de caça foi exatamente isso, um acidente. Mas... Seus olhos desviam. O ponto é, Helena, algumas estruturas não podem ser desmontadas sem destruir tudo que sustentam. Você não está apenas lutando contra Ricardo ou contra mim. Está lutando contra gerações de arranjos cuidadosamente equilibrados. Arranjos construídos sobre mentiras e roubo. Construídos sobre necessidade. Laura se move mais perto. Ricardo te contou por que se casou com você? Suas conexões políticas familiares. 3 gerações de juízes e promotores. O escudo perfeito. Meu telefone vibra novamente. O nome de Graça aparece na tela. Atenda a ligação, Laura diz suavemente. Escute Graça descobrir o que a filha dela tem escondido. Observe outra família se despedaçar. Ela puxa um envelope. Ou podemos discutir alternativas. Helena, não. Miguel começa. Que alternativas? Minha voz está firme, mas meu coração martela contra minhas costelas. Uma separação limpa. Acordo generoso. As partes inocentes permanecem protegidas. Laura coloca o envelope na mesa de Tiago. Todo mundo ganha. Todo mundo exceto a justiça, Miguel dispara. Justiça? Laura ri. Pergunte a Helena o que ela realmente quer. Justiça ou paz? Meu telefone continua vibrando.
As mensagens de Marina se juntam às ligações de Graça. A lista de nomes me encara da mesa: crianças, famílias, futuros. Quanto tempo eu tenho para decidir? As palavras têm gosto de rendição. Até Graça terminar de ler aqueles documentos. Laura move-se em direção à porta. Escolha sabiamente, Helena. Diferente de William, você ainda tem uma escolha. Ela sai, e o escritório parece ao mesmo tempo maior e mais sufocante. Você não pode estar considerando isso seriamente. Miguel diz. Pego a lista de nomes, então meu telefone ainda vibrando. E se ela estiver certa? E se tentar consertar isso apenas piorar tudo? Isso é medo falando, não justiça. Talvez. Olho para Tiago. Mas e se o medo estiver tentando nos dizer algo importante? O telefone vibra uma última vez, então fica silencioso. Seja lá o que Graça descobriu, é tarde demais para impedir agora. Pego o envelope de Laura, sentindo o peso de decisões ainda não tomadas. Preciso falar com Marina, digo finalmente. Antes de decidirmos qualquer coisa. Porque às vezes, estou aprendendo, vingança não é sobre quem você está disposta a machucar, mas quem você está disposta a salvar. A mansão Mitchell se ergue diante de mim, suas janelas brilhando como faróis de advertência no crepúsculo. Carros alinham a entrada circular, todos os jogadores reunidos para o que pensam ser uma festa surpresa de aniversário para Laura e seu segundo marido. Última chance de desistir. Miguel está ao meu lado, segurando a pasta contendo tudo, cada documento, cada gravação, cada pedaço de evidência que reunimos. Eles já estão lá dentro. Marina aparece do meu outro lado, sua voz tensa. Graça está com eles. Ricardo está vigiando a porta como um falcão. Ajusto meu vestido preto, apropriado para um funeral, embora eles ainda não saibam disso. O peso do envelope de Laura pressiona contra minhas costelas, escondido em meu vestido, sua oferta de silêncio, de proteção para os inocentes, ainda fechada, ainda uma possibilidade. Entramos pela cozinha, onde garçons se movimentam apressados, alheios ao fato de que estão servindo a última ceia da dinastia Mitchell. Ricardo me vê imediatamente, seu rosto oscilando entre alívio e suspeita. Helena. Ele se move em minha direção, taça de champanhe na mão. Não achei que você viria. E perder a festa da Laura? Meu sorriso parece vidro quebrado. Nem sonharia com isso. Seus olhos saltam para a pasta, para Marina, para Miguel. Vejo o momento em que ele percebe que algo está errado, mas a voz de Laura corta através do murmúrio de conversas. Por favor, todos se reúnam no salão principal. A multidão se move, nos carregando com ela. Pego vislumbres de rostos familiares, Graça, pálida mas composta, o segundo marido de Laura, alheio e radiante, a irmã de Ricardo apertando as mãos de seus filhos. Os filhos. Meu Deus, as crianças. Laura levanta sua taça. Obrigada a todos por virem para. Na verdade. Dou um passo à frente, minha voz carregando através do silêncio repentino. Eu gostaria de dizer algo primeiro. Ricardo se move em minha direção, mas Miguel bloqueia seu caminho. Marina se posiciona perto de Graça. Helena. Laura adverte. Pense cuidadosamente sobre o que está fazendo. Puxo o envelope que ela me deu, ainda fechado. Eu pensei sobre isso. Por semanas, não pensei em nada mais. Me viro para me dirigir à sala. Sobre justiça e proteção. Sobre quem merece a verdade e quem merece misericórdia. Helena. A voz de Ricardo contém medo real agora. Seja lá o que você pensa que sabe. Eu sei tudo. Abro a pasta, mas não removo os documentos. Não ainda. Sobre a morte de William. Sobre os fundos fiduciários. Sobre seus 2 casamentos e os esquemas de Laura. E cada mentira que você contou para manter este castelo de cartas de pé. A sala explode em sussurros. Graça dá um passo à frente, seu rosto pálido. Marina. Me desculpe, mãe. A voz de Marina quebra. Eu não sabia. Não até Helena me mostrar. Mostrar o quê? A irmã de Ricardo exige. O que está acontecendo?
Olho para as crianças, seus rostos confusos, seus futuros inocentes pendendo em minhas próximas palavras. O envelope de Laura queima contra minha pele. A verdade, digo suavemente, a verdade, digo suavemente, é que vim aqui esta noite para destruir tudo. Para expor décadas de fraude e manipulação. Para conseguir justiça para todos que foram machucados pelas mentiras da família Mitchell. Puxo o primeiro documento, a verdadeira nota de suicídio de William. Laura fica muito quieta. Mas parada aqui, olhando para todos vocês. Encontro os olhos de Ricardo. Percebo que há algo pior que ser enganada. Algo pior que ser traída. Helena. Miguel adverte, mas continuo. É se tornar a própria coisa contra a qual você está lutando. Acendo um fósforo, quando peguei na minha bolsa. E toco no envelope de Laura. O papel pega fogo rapidamente e eu o deixo cair na pasta. Não. Miguel se lança para frente, mas é tarde demais. A evidência queima, anos de investigação cuidadosa transformando-se em cinzas. Com ela queima minha chance de justiça, de vingança, de tudo que eu pensava que queria. O alarme de incêndio dispara, os sprinklers se ativam, pessoas correm para as saídas, empurrando para passar pelos guardas de Tiago. Na confusão, através da fumaça e da água, encontro os olhos de Laura. Ela sabe o que fiz, escolhi misericórdia sobre justiça, escolhi proteger os inocentes sobre punir os culpados. Mas seu sorriso triunfante desaparece quando pego meu telefone e pressiono enviar. Porque às vezes a maior vingança não é destruição, é redenção. As luzes da polícia pintam a cozinha imaculada de Laura em vermelho e azul alternados. Ela está sentada do outro lado da ilha de mármore, ambas encharcadas dos sprinklers, observando policiais carregarem caixas de evidência. A real evidência. Digo suavemente. Não há as cópias que queimei. Os originais foram para a Polícia Federal uma hora atrás. Suas unhas perfeitamente manicuradas batem contra sua xícara de café. Você escolheu este momento deliberadamente. A festa, a reunião familiar. Tal pai, tal nora. Deslizo a verdadeira nota de suicídio de William pelo balcão. Ele planejava expor tudo na sua festa de aniversário também, não é? Antes do acidente de caça. As batidas param. Pela janela, vejo Ricardo sendo levado para uma viatura policial, Miguel observando com satisfação sombria. Você não entende o que fez. A voz de Laura treme. Aqueles fundos fiduciários estão sendo. Puxo meu telefone, mostro a ela as ordens judiciais. Cada beneficiário inocente foi legalmente separado das contas fraudulentas. As crianças manterão seus fundos para a faculdade. Os tratamentos médicos continuam. Pela primeira vez, vejo medo real em seus olhos. Como? Eu tive 3 semanas depois que você me ofereceu aquele envelope. 3 semanas onde você pensou que tinha vencido. Me inclino para frente. Você realmente achou que eu passei esse tempo sem fazer nada? Uma comoção na porta chama nossa atenção. Graça entra, flanqueada por agentes federais, seus olhos se fixam em Laura. Você o matou, Graça diz categoricamente. Você matou William quando ele tentou proteger minha filha dos seus esquemas. Laura levanta tão rapidamente que sua cadeira tomba. Isso é ridículo. William ia expor como você usou Marina para acessar os registros da empresa da Graça, interrompo. Como você manipulou Ricardo para se casar com nós duas para manter sua fachada financeira. Tudo o que fiz foi por esta família. Não. Marina aparece na porta, manchada de lágrimas mas firme. Tudo o que você fez foi por você mesma. E agora todos nós sabemos por quê. Deslizo um último documento pelo balcão, uma fotografia antiga. Laura fica muito quieta. William não estava apenas tentando expor a fraude, estava? Observo seu rosto desmoronar. Ele descobriu algo mais sobre o verdadeiro pai de Ricardo. Sobre por que você precisava tão desesperadamente da conexão com a família Carter. Mãe? Ricardo chama lá de fora. Mãe, o que está acontecendo? Laura se lança para a fotografia, mas Graça é mais rápida. Seu arquejo ecoa na cozinha repentinamente silenciosa. Isso é meu pai com Laura. 37 anos atrás.
9 meses antes de Ricardo nascer, confirmo. A verdade paira entre nós como fumaça. Décadas de manipulação, tudo para esconder um caso desesperado, para manter a imagem perfeita da família Mitchell. Você destruiu tudo, Laura sussurra. Não. Levanto, juntando os documentos restantes. Você destruiu tudo no momento em que escolheu mentiras ao invés de amor. William tentou nos salvar, todos nós, e agora, finalmente, ele conseguiu. O que você quer dizer? Puxo meu telefone uma última vez, mostro a ela a cadeia de mensagens de um número desconhecido, dos e-mails programados de um homem morto, configurados para entregar anos após sua morte. William sabia que poderia não sobreviver tentando expor a verdade. Então ele deixou migalhas de pão para quem fosse corajoso o suficiente para segui-las. Encontro seus olhos. Eu não fui sua primeira vítima, Laura. Mas sou sua última. Os policiais se aproximam para escoltá-la para fora. Pela janela, vejo Ricardo observando, entendimento finalmente surgindo em seu rosto enquanto Graça mostra a ele a fotografia. Valeu a pena? Laura pergunta enquanto a levam embora. Queimar tudo para salvar a honra de um homem morto? Penso nas crianças lá em cima, seus futuros agora seguros. De Marina e Graça, finalmente livres da manipulação. De William, que morreu tentando nos proteger a todos. Algumas coisas, digo baixinho, valem a pena queimar por elas. O sol nasce sobre a mansão Mitchell, pintando tudo em dourado. À distância, sirenes desaparecem. Ao meu lado, Miguel aperta meu ombro. Você está bem? Observo Laura desaparecer em uma viatura policial, 30 anos de segredos desmoronando em seu rastro. Não, respondo honestamente. Mas vou ficar. Porque às vezes a verdade não te liberta. Às vezes ela apenas te mostra quem você realmente é. A última caixa do escritório de Ricardo permanece fechada no meu balcão da cozinha. Pela janela, folhas de outono se espalham pelo quintal, meu quintal, onde 3 crianças uma vez prometeram ser amigas para sempre. Meu telefone vibra, Graça quer encontrar nós duas. O julgamento terminou ontem. Laura e Ricardo, ambos culpados. As manchetes chamaram de justiça. As colunas sociais chamaram de escândalo. Nenhuma capturou exatamente a verdade. Levanto a tampa da caixa esperando mais evidências, mais segredos. Em vez disso, encontro uma câmera de vídeo antiga, do tipo que usamos naquele verão antes da faculdade, quando tudo parecia possível. A campainha toca. Marina está lá, parecendo menor de alguma forma, mais como a garota que eu costumava conhecer do que a mulher que ajudou a desvendar tudo. Encontrei a minha também, ela diz, segurando uma câmera idêntica. No sótão da minha mãe. Colocamos as duas no balcão, estas relíquias de quem costumávamos ser. Nenhuma de nós alcança para ligá-las. Você leu a declaração de Ricardo? Ela pergunta. Não. Sirvo café para nós duas, um hábito de antes, quando a amizade era simples. Você leu? Ele disse que amava nós duas. Sua risada soa frágil. Realmente acreditava nisso. Esse é Ricardo. Deslizo sua xícara pelo balcão. Vivendo sua própria verdade mesmo quando é mentira. A luz da tarde bate nas câmeras, projetando sombras gêmeas. Marina toca uma suavemente. Deveríamos assistir, ela diz. Antes que Graça chegue. Antes de decidirmos o que acontece depois. Ela assente. Nós duas sabemos que a reunião com Graça não é apenas sobre reconciliação. É sobre o futuro de sua empresa, sobre confiança e segundas chances, sobre se algumas pontes podem ser reconstruídas depois de queimadas. Conecto a primeira câmera ao meu laptop. A tela pisca para a vida. Lá estamos nós, jovens, rindo, inteiras. Ricardo atrás da câmera, narrando nosso último verão juntos antes da faculdade, antes das escolhas, antes que aprendêssemos como amor e mentiras podiam usar a mesma face. Para. Marina diz subitamente. Olha aquele momento. O quadro congela em nossos eus mais jovens compartilhando alguma piada esquecida, mas é o reflexo de Ricardo na janela que chama minha atenção, a maneira como ele nos observa, planejando mesmo então. Ele não nos destruiu, percebo. Ele apenas nos mostrou quem já éramos.
O que você quer dizer? Você sempre quis aventura. Eu sempre precisei de controle. Ele apenas transformou essas verdades em armas. O café de Marina esfria, intocado. A segunda câmera permanece escura, não assistida. Algumas verdades, estou aprendendo, não precisam ser vistas para serem entendidas. Agora escolhemos, digo. Não entre certo e errado. Entre fácil e verdadeiro. A campainha toca novamente. Graça. Antes que Marina vá atender, ela aperta minha mão. Me desculpe, ela sussurra. Não por amá-lo. Por esquecer como te amar primeiro. Aperto de volta, lembrando das palavras finais de Laura no julgamento: o amor nos torna mentirosos. Talvez, digo a Marina, paramos de tentar consertar o passado. Talvez apenas construamos algo novo. Ela sente, entendendo que não estou dizendo sobre a empresa de graça, sobre segundas chances, sobre como às vezes vingança não é sobre destruir o que foi, mas criar o que poderia ser. Abro a porta para a Graça, notando como ela se porta agora, mais ereta, mais forte, livre de décadas de manipulação. O vento de outono espalha mais folhas pelo quintal. Em algum lugar em uma cela de prisão, Laura planeja seus recursos. Em outra, Ricardo escreve cartas que nunca leremos. A vida segue em frente, bagunçada e imperfeita. Deixo as câmeras no balcão, intocadas. Algumas memórias não precisam ser revisitadas. Algumas verdades são melhores vividas que lembradas. Graça espalha papéis pela minha mesa da cozinha, planos para reconstruir, para seguir em frente. Marina e eu trocamos olhares, lembrando de outros papéis, outros planos, outras escolhas. Prontas? Graça pergunta. Penso em William, configurando bombas de verdade para detonar anos após sua morte. Em Laura, construindo muros para proteger segredos que nunca valeram a pena manter. Em Ricardo, amando tão desesperadamente que esqueceu como amar honestamente. Sim, digo, e é verdade. Porque às vezes a melhor vingança não é sobre acertar contas, é sobre se libertar. Fim da história.